Amantes da Palavra de Deus, boa tarde. Aqui quem vos fala é pastor Luciano Lúcio. Estou aqui com alegria para poder falar contigo nesta tarde. Eu queria ler com você no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. A palavra diz assim: quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esta fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta no deserto, seguindo o caminho que leva para o Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Quando nós olhamos para este texto, nós observamos que Deus, Ele nos leva por caminhos mais longos para nos preservar. Muitas das vezes, nós, principalmente nós brasileiros, nós queremos resolver tudo de forma rápida, ir pelo caminho mais fácil, mas Deus, Ele complica para depois descomplicar. O Deus que nós servimos, Ele nos ensina neste texto que Ele tem sabedoria, Ele conhece, Ele sabe dirigir, Ele sabe levar o seu povo por caminhos seguros, mesmo que lhes custe caminhar por um caminho longo. Eu quero te dizer que Deus, Ele está te levando pelo caminho mais longo, primeiro, porque Ele tem interesse em te proteger, em te livrar dos perigos que você não consegue enxergar. Deus viu, porque no versículo 17 do capítulo 13, a Bíblia diz que Deus, Ele não guiou o povo pela rota dos filisteus. Por quê? Porque Ele sabia que na rota dos filisteus, apesar de ser um caminho fácil, rápido, curto, seria mais direto, mais fácil, mas seria o caminho mais perigoso. Seria um caminho aonde o povo de Israel seria facilmente derrotado ou também teria um desejo de voltar. E Deus, como Ele é um Deus sábio, Ele nos protege. Confie em Deus, descanse na direção dEle. Ele está te levando por caminhos longos para te preservar e te proteger. A segunda coisa que nós podemos entender neste texto é que, para poupar-nos da tentação de voltar atrás, Ele sabe que nós não vamos conseguir suportar. Então, Ele nos leva para um caminho diferente, porque Ele teme pela nossa própria vida. É interessante que no versículo 17, Ele vai dizer: olha, eu vou levá-los pelo caminho mais curto, mais longo, Vou levá-los pelo caminho mais longo para que eles não se arrependam e pensem em voltar para o Egito. Deus não queria que o seu povo, ao se defrontar com a guerra, fosse tentado a desistir. Deus sabia que eles não suportariam aquela tentação, aquela situação. Então lembre-se nesta tarde, Deus, Ele está te fazendo ser protegido, Deus está te poupando das tentações. Deus está te livrando das tentações, por isso está nos levando pelo caminho mais longo, para que no caminho longo Ele possa zelar e cuidar de nós. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 10:13 que não sobreveio sobre nós tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel e Ele não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Mas quando formos tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que nós possamos suportar. Deus está te levando por caminhos mais longos porque Ele quer poupar você das tentações e te dar força para suportar quando elas chegarem. A terceira coisa é que Ele está te levando pelo caminho mais longo porque Ele está te preparando para o momento e para o lugar aonde Ele quer te levar. Êxodo 3:12 diz que Deus queria que o povo, ao sair do Egito, fosse levado para o Monte Sinai.
E por que Deus fez isso? Para que eles cultuassem ao Senhor e lá recebessem a palavra da lei. Deus está te levando para o caminho mais longo, porque Ele quer te preparar. O lugar em que Ele preparou é o lugar onde Ele quer falar com você. Escute isso. Êxodo 3:12. Deus afirmou: eu estarei com você, Moisés. Esta é a prova que eu sou a quem envio. Quando você tirar o povo do Egito, você prestará junto com eles um culto a mim no monte, no Monte Sinai. Grave isso. Deus está te preparando para um momento e um lugar diferente. Saiba que a sabedoria de Deus é que nos dirige. A sabedoria de Deus é que vai nos tornar vitoriosos. Ele tem sabedoria para nos proteger e nos tirar dos perigos impensáveis. Ele tem sabedoria e nos poupa das tentações insuportáveis. Ele tem sabedoria e prepara-nos para o momento e para um lugar onde Ele quer nos levar para ter intimidade conosco. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te faça entender que o caminho mais longo é o caminho da bênção, o caminho mais longo é o caminho da preparação. E sabendo disso, vamos continuar caminhando, mesmo que seja pelo caminho mais longo, mas sabendo que Deus está dirigindo a minha e a sua vida. Que Deus te abençoe, uma boa tarde, até a próxima, em nome de Jesus. Lembre-se, Ele é a sua direção, o Deus Todo-Poderoso.